nas experiências que as pessoas têm vivendo em comunidades ou em cidades que não são tão grandes como as que a gente mora, né, não são metrópoles, assim, cidades de poucos mil habitantes, que você conhece as pessoas, você sabe o nome das pessoas, você encontra a pessoa na pracinha, você conhece aquela pessoa que é, sabe, uma coisa bem cidade do interior, que tem o fulaninho que fica no banco da praça, que de sexta-feira bebe todas, e que você sabe o nome dele, você sabe onde ele mora, e que de repente naquela noite ele foi desrespeitoso com você, e no dia seguinte você vai lá, vai falar com ele tá de ressaca, ele vai te pedir desculpas, ele sabe o seu nome também. Tem uma. Quando a gente sai para uma coisa muito grande, que é o que a gente tem vivido hoje, né? A gente perde um pouco essa questão mais da humanidade das relações, né? Do um para um, do eu saber quem são meus colaboradores, quem são as famílias da minha escola, quem são as pessoas que estão próximas a mim, porque se eu reconheço você como uma pessoa, eu vou pensar nas dificuldades que você vive. A probabilidade de eu ter uma relação menos autoritária é um pouco maior do que quando eu estou em grandes centros, em que isso está posto em todas as relações que a gente vive, da fila do mercado até o que eu vou viver ali no meu trabalho, né? Então, acho que quando você fala isso, eu fico pensando que tem esse pedaço, né? A gente não foi formado assim, a gente não vive numa estrutura assim, e a gente tem um desafio que é a gente perceber que, por exemplo, sei lá, quando eu vou numa escola e eu tenho como queixa que vários alunos estão com questões de saúde mental, eu não posso não me interrogar qual que é o papel desta instituição na promoção desses adoecimentos. Esse é um grande desafio para todos os lugares, porque pensa bem, se eu estou numa empresa, sabe aquela coisa que quando a gente era adolescente a gente fazia, eu já fiz, não sei se você já fez, que é você ir mal na prova, você chegar em casa e falar para sua mãe, mãe, todo mundo tirou nota vermelha na prova, não fui só eu. Se todo mundo de fato tirou nota vermelha na prova, cara, a gente tem alguma coisa errada que não tem a ver só comigo, realmente, né? Então vamos olhar aqui, de repente, sei lá, não rolou a maneira como a professora passou esse conteúdo, enfim. É a mesma coisa de eu pensar que, putz, eu estou num momento histórico que tem tanta gente deprimida, eu nem preciso pensar na minha empresa, na minha escola, vamos pensar no mundo. Se eu estou num momento histórico que tem tanta gente deprimida, o que que a gente tem a ver com isso? Eu tenho a ver com isso, você tem a ver com isso, a sua escola tem a ver com isso, todo mundo tem a ver com isso, a gente está produzindo isso. E o que que a gente está produzindo? E o que que a gente pode fazer para deixar de produzir isso? Que vem sendo os debates quando a gente vai falar, por exemplo, sobre esse ponto do autoritarismo, esse ponto de você não poder ter fragilidade, esse ponto de. Tem um filme que vai estrear essa semana, que eu estou bastante curiosa para assistir, que é o Woman King, que é o filme da Viola Davis, e tem um trecho do filme que ela está falando com uma outra guerreira, né? São guerreiras negras que vão lutar ali contra os inimigos do rei. E ela está falando para uma outra guerreira, ela fala assim: para ser uma guerreira, você precisa matar as suas lágrimas. Essa frase é tão forte, né? Porque para onde vão as lágrimas? Numa situação em que é isso, é vida e morte ali, né? Se elas não ganham a guerra, elas morrem, enfim, vão perder o território delas, vão ser escravizadas, etc, etc, etc. Como que não tem lágrima nesse momento, né? Assim, como que não tem lágrima num momento de crise? Como que não tem lágrima num momento de tristeza? Como que eu vou para o meu trabalho e esqueço que minha mãe morreu? Como que eu vou para a escola e eu estou passando por uma dificuldade em casa, meus pais estão se separando, sei lá, isso não está me atravessando na hora que eu vou fazer uma prova? Como que a minha professora que está passando por um momento difícil, entende? Como é que eu lido com isso, assim? E eu acho que isso ele impõe um desafio, porque a gente não tem resposta de fato. Se você for pensar, não tem uma resposta para exata para o que que eu faço com a minha professora que está de luto, os pais estão reclamando que a professora não está produzindo, não está dando aula como ela tinha que dar, mas eu tenho que acolher ela e eu dou quantos dias. É uma problemática, realmente.
O que que a gente vai precisar criar, para mim, é muito mais do que um ambiente psicologicamente seguro que a gente está querendo, pelo menos o que eu estou sonhando. A gente está pensando num ambiente que seja realmente acolhedor, né? Que acolha a humanidade das pessoas. Porque o ambiente psicologicamente seguro em 4 passos, ele não se transformou para mim num ambiente acolhedor. Ele virou um produto.